Olá, boa noite. Veja no Brasil TV deste sábado, 11 de fevereiro. Brasileiros reforçam as equipes de resgate em áreas destruídas pelo terremoto na Turquia. A força-tarefa que combate o garimpo em Roraima descobre novas explorações ilegais em território indígena. Um novo levantamento mostra o crescimento da população de rua em Belo Horizonte. A Anatel anuncia um plano para impedir o uso de equipamentos clandestinos que dão acesso a streamings e TV por assinatura. E ainda, o carnaval está chegando e os blocos já tomam conta das ruas em todo o país. Vamos mostrar também um casamento pra lá de especial. Você vai entender o motivo já já. É a partir de agora no Brasil TV. Faltando poucos dias para o carnaval, milhares de pessoas já antecipam a folia, isso em todo o país. No Rio de Janeiro, só nesse fim de semana, 80 blocos desfilam pelas ruas da cidade. Os tambores e o som das marchinhas, a fantasia caprichada, glitter, muito glitter, um carnaval abençoado. Maravilhoso estar aqui mais uma vez e abençoando esse carnaval aí. Estamos aí carnavalizando e sendo felizes. Bloco de rua com tudo que ele tem direito e até mais. Para Tatiana, o carnaval deste ano é mais especial. Ai, meu Deus! Tá sendo a maior emoção da minha vida! Hoje é meu aniversário, foi a revelação do meu neném. Assim, tá sendo o carnaval. A festa em Santa Teresa é uma prévia do bloco Céu na Terra, que desde 2001 desfila pelas ladeiras. Só não levou o povo para a rua nos anos em que a pandemia impediu. Praticamente 3 anos afastados das ruas, voltando para o bairro de Santa Teresa, que é a nossa casa. A gente nasceu aqui, então para o Céu na Terra, tá carregando o estandarte junto, carregando o bloco. Pra gente é uma felicidade tremenda. Aqui na rua, o Céu na Terra lembra que as flores estão voltando. E a alegria do carnaval de rua tá com tudo. O bloco faz homenagens a artistas brasileiros. Esse ano, Erasmo Carlos e Gal Costa. Quem vem curtir também quer celebrar. Vale tudo para ver o bloco passar, com a alegria e a liberdade de se vestir do que quiser. Dá trabalho, a gente se ajuda. E desde manhã cedo me arrumando, assim como todo mundo aqui, para celebrar essa volta do carnaval. É o carnaval de rua, é o carnaval popular, é o carnaval da marchinha, é maravilhoso. É assim o carnaval de rua no Rio. Calor, empurra e espaço para quem quiser curtir. Gente, saudade reprimida. Agora a gente tá de volta. Mas é o perrengue mais feliz da vida. A gente escolhe vir pra cá. Disposição para aproveitar esse e os mais de 80 blocos que vão passar pelas ruas da cidade nesse fim de semana. Esse aqui é o primeiro, é a preparação e vamos seguir a noite toda, até amanhã. Não tem hora pra acabar. Vai que vai. E daqui a pouquinho tem outras notícias do carnaval. E a Agência Nacional de Telecomunicações anunciou um plano para combater o uso de equipamentos clandestinos que dão acesso a conteúdos de streaming e de TV por assinatura. Esse crime prejudica o setor, afeta a arrecadação tributária no país e ainda expõe o usuário ao risco de vazamentos de dados pessoais sigilosos. A opção pode até parecer sedutora para o consumidor. Um equipamento mais barato que dá acesso a filmes, séries, documentários. Mas, na verdade, a operação é ilegal. Equipamentos de TV Box não autorizados pela Anatel são vendidos em lojas e pela internet. Quem compra acessa conteúdos protegidos sem pagar direitos autorais, por exemplo. A agência calcula que existam de 5 a 7 milhões de aparelhos ilegais em uso no Brasil. Mas há no mercado aparelhos de TV Box que são homologados pela Anatel com certificação. Eles podem ser usados para contratar de forma legal conteúdos de streaming e TV por assinatura. O trabalho da Agência Nacional de Telecomunicações será bloquear os equipamentos de TV Box piratas, sem certificação.
A Anatel já tem um plano para combater o uso desses decodificadores clandestinos. O objeto é bloquear o acesso a servidores de conteúdo e servidores de chaves de criptografia, né, que são as chaves de segurança do conteúdo. Esses provedores clandestinos, eles fornecem uma chave que não é direito deles, né, somente do prestador autorizado. Ele consegue decriptar essa chave, né, tirar a segurança dela e mandar para os vários usuários clandestinos, e a gente quer bloquear o acesso a esse tipo de servidor. A Anatel já retirou de circulação quase 1,5 milhão de equipamentos desse tipo. O impacto da pirataria na TV, segundo a Associação Brasileira de Televisão por Assinatura, pode chegar a 15 bilhões de reais por ano. Desses 15 bilhões, é importante dizer que quase 2 bilhões são relativos à não arrecadação tributária, o que é deixado de impostos de se arrecadar, e em função disso, você pode imaginar quantos investimentos em educação, em saúde poderiam ser realizados se não houvesse esse mal, se não houvesse a pirataria audiovisual. A TV Box clandestina traz ainda outros riscos. Criminosos podem usar o sistema do aparelho pirata para ter acesso a informações dos usuários, como dados financeiros ou arquivos e fotos. Quando você coloca uma caixinha dessa aí, você está colocando um inimigo dentro da sua casa. Porque ele vai roubar, ele tem a capacidade de roubar as informações de toda a sua rede de telecomunicações. Então, se você conecta ele no Wi-Fi da sua casa e você conecta o seu celular no Wi-Fi também, todas as informações que estão passando pelo celular, ele tem capacidade de capturar e roubar. O furto de energia, chamado popularmente de gato, tem causado grande prejuízo às concessionárias e, claro, também aos consumidores, que pagam caro pelo serviço e enfrentam falta de luz com frequência. O problema que se espalha pelo país já é crônico no Rio de Janeiro. Na Zona Sul, moradores do Catete chegaram a ficar sem luz por 2 dias. E a Cristiane teve que recorrer à vela. Não resolve o nosso problema. Na sexta-feira, técnicos da Light voltaram à Rua Bento Lisboa para tentar resolver o problema. Depois de inúmeros pedidos pela agência virtual, telefone, né? A Light está presente depois de muita insistência. O consumidor anda perdendo a paciência, enquanto a Light perde mesmo energia. O setor elétrico usa o termo perda não técnica para se referir a uma coisa bem conhecida aqui no Rio: gato de luz. E neste quesito, a Light tem o 3º pior desempenho no país. Segundo um relatório da Agência Nacional de Energia Elétrica, a companhia fica atrás apenas da Amazonas Energia e da CEA Equatorial, no Amapá. De acordo com o documento da ANEEL, a Light sozinha responde por 20% do total de energia perdida no Brasil inteiro por furto, no segmento residencial e de pequeno comércio. E não é só a energia que é furtada, os cabos também. Olha esse flagrante que foi registrado num condomínio no Meier. Um homem aparece em cima do poste para tentar soltar o cabo. Depois um comparsa aparece e juntos eles fazem força para soltar esse cabo. E só desistem de completar o crime porque uma viatura da PM passa na hora. Há anos, a Light diz que os gatos afetam o desempenho financeiro da companhia. Tanto que em 2018, a empresa e a Enel recorreram à ANEEL pedindo mudanças no cálculo do reajuste da tarifa para as distribuidoras que atuam em áreas de risco. E elas foram atendidas pela agência, o que desde então tem significado aumento direto na conta de luz. Conta de luz mais cara que nem sempre representa um bom serviço. Em pleno verão do Rio, esse estúdio de dança no tanque está sem ar-condicionado por causa de problemas na distribuição de energia. Daniel, dono do estúdio, diz que está há 18 dias tentando resolver a situação com a Light. Já ligamos para a ouvidoria, já ligamos para a ANEEL, temos inúmeros protocolos. E aqui, para quem não sabe, é uma escola de dança. Então nós temos aula de dança, temos salas que não tem nem janela. Então, sem o ar-condicionado, é praticamente inviável. Está gerando um transtorno tremendo. Eu já não sei mais nem mais o que falar para os meus alunos aqui. Para a Federação das Indústrias, é preciso encontrar uma solução efetiva para os furtos de energia e que não seja aumentar ainda mais a conta para o consumidor.
Se nós repassarmos esse custo, que é inaceitável para a sociedade, né, nós estaremos incentivando que se continue, que se aumente de uma forma contínua, né, esse desvio de energia, esse roubo de energia. Agora olha só o que aconteceu em Taguatinga, no Distrito Federal. Uma mulher de 31 anos inventou que foi sequestrada, deu detalhes do suposto crime e até apontou uma pessoa inocente como responsável. Mas a polícia descobriu tudo. Ela devia dinheiro a um agiota e usou o cartão do marido para pegar dinheiro para o suposto resgate. A polícia disse que o marido também foi enganado e o delegado deixou um alerta. Essa mulher foi presa em flagrante por denunciação caluniosa. É uma jovem de 31 anos que tem 2 filhos, um de 8 meses e o outro de 6 anos. Então, que sirva de alerta para as pessoas ao comparecerem a uma delegacia, para que não inventem histórias inverídicas, né? No caso dela foi mais grave, que ela imputou um falso crime a uma pessoa inocente. Também no Distrito Federal, um vídeo que circula nas redes sociais tem revoltado pais de estudantes da rede pública. As imagens mostram, dá uma olhada, muito material escolar ainda fechado nas embalagens, descartado no lixo. De acordo com as lideranças comunitárias, o material novinho em folha foi jogado fora no Centro de Educação Infantil do Riacho Fundo 2. A Secretaria de Educação disse que vai abrir um processo administrativo na Corregedoria para esclarecer essa história. E a Força Tarefa Brasileira está ajudando no resgate às vítimas numa das cidades mais devastadas pelo terremoto da Turquia. E o mesmo avião que levou os bombeiros está voltando para o Brasil, trazendo famílias brasileiras que viviam na área da tragédia. Os termômetros marcavam 1 grau negativo por volta das 2 da manhã no horário local de Caramaras, quando os bombeiros de São Paulo saíram para a primeira missão. Nós já temos uma equipe destacada, já está fazendo o trabalho em campo, já foi empenhado por uma ocorrência de uma garota, uma menina desaparecida. Os socorristas levaram 3 pastores belgas e uma labradora, que também ajudam nas buscas em meio aos escombros. Já passa de 23 mil o número de mortos e a ONU estima que possa passar de 40 mil. Era um prédio de 4 andares, tinha 2 pessoas no segundo pavimento e 3 no terceiro pavimento. O avião que levou os bombeiros de São Paulo saiu da Turquia hoje às 9 da manhã, horário de Brasília, trazendo famílias brasileiras que viviam lá. Antes de embarcar, os sobreviventes contaram como foram as últimas horas em solo turco. Mostrar aqui para vocês como tá a entrada da casa, realmente não dá para fazer nada, não dá para entrar mais. Olha só, aqui ó, é super perigoso, às vezes ainda tá acontecendo tremores, a gente nem pode ficar perto porque pode desabar isso aqui, pode desabar tudo em cima da gente. Olha ali, tudo quebrado. Olha que perigo. E após o encontro do presidente americano Joe Biden com o presidente Lula, os Estados Unidos anunciaram a intenção de participar do Fundo Amazônia. Num comunicado conjunto, o governo americano formalizou que vai trabalhar com o Congresso para fornecer recursos para programas de proteção e conservação da Amazônia brasileira. Entre esses projetos está o apoio inicial ao Fundo Amazônia. O comunicado não cita valores. E a Força Tarefa, que combate a ação ilegal de garimpeiros em Roraima, encontrou novas áreas que vinham sendo exploradas em território dos Yanomami. As imagens são de um sobrevoo na reserva Yanomami. A Força Tarefa identificou o avanço do garimpo em áreas próximas às comunidades de indígenas isolados. Segundo a FUNAI, o garimpo atua a 15 quilômetros dos indígenas Moxarritetea, povo isolado monitorado desde 2010. A crise humanitária dos Yanomami é resultado da desassistência na área de saúde e também do avanço do garimpo ilegal nas terras indígenas. O garimpo contaminou rios e fez explodir os casos de malária entre os indígenas. Nos últimos 4 anos,
foram mais de 73 mil casos. Para ajudar a combater a malária, o Ministério da Saúde começou a distribuir testes rápidos. São 6 mil testes para serem usados no atendimento aos indígenas. A expectativa é que esses testes sejam usados durante 10 dias, até a chegada de novos kits. A extração ilegal de minérios também consumiu a floresta. No norte do Brasil, a área desmatada para garimpagem aumentou 8 vezes entre 2016 e 2021. Os dados são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Dentro da reserva dos Yanomami, os invasores até tentam esconder os maquinários, mas do alto, o IBAMA localiza uma draga de garimpo. A embarcação, então, é destruída. Em entrevista ao programa Estúdio I da Globo News, o delegado da Polícia Federal, Humberto Freire, disse que os financiadores dos garimpos ilegais já foram identificados. As pessoas que financiam esse crime e as pessoas que oferem os maiores lucros, obviamente, têm uma responsabilidade maior, tanto com o crime de extração ilegal e o crime ambiental, como a consequência que nós estamos vendo com o povo Yanomami e estamos, inclusive, num inquérito específico, apurando a possibilidade de ocorrência de um genocídio. Um novo censo da população em situação de rua de Belo Horizonte revela números preocupantes. Nos últimos 10 anos, o número de pessoas morando nas ruas de Belo Horizonte triplicou. A estimativa era de 1.800 sem teto em 2013. E agora são mais de 5.300. De acordo com a pesquisa, 35% dessa população foi para a rua durante a pandemia da Covid. O levantamento ainda traçou um perfil dos sem-teto. A maioria ainda é de homens. 82% são negros e pardos. E houve aumento do tempo de vida na rua, de 7 para 11 anos. Perfil que é diferente do censo anterior e que, por isso, as políticas públicas a partir desse censo precisam ser repensadas, rediscutidas, para que elas possam atender essas necessidades que são muito importantes. Temos que fazer um investimento de maior envergadura para enfrentar as questões de saúde, saúde mental. Mesma coisa na habitação, a gente tem desafios enormes, as pessoas querem sair da rua. Se a gente conseguir enfrentar basicamente esses dois grandes problemas, a gente vai melhorar muito essa situação. Segundo os pesquisadores, a população encontrada nas ruas coincide com os dados de usuários ativos de serviços da prefeitura, como os de atendimentos à saúde e vacinação. Mas o número é a metade do levantamento feito pelo CadÚnico, com mais de 11 mil pessoas sem teto cadastradas. Tem uma diferença significativa e a gente tem políticas públicas insuficientes. A gente já tem questionamentos que a gente tem políticas públicas ineficientes. Nós precisamos mudar a linha de atuação, a linha de assistência social de forma mais ampla. Pensar na moradia em primeiro lugar é imprescindível. Seu Ademir veio do interior do estado, como a maioria dos sem-teto que vive na cidade. Ele está nas ruas desde que se aposentou e tudo que tem está nesse carrinho. Aí eu tenho 2 cobertas, eu tenho um salário, mas o salário do Brasil, o dinheiro não vale nada. E entre os sem-teto entrevistados para o censo, o desejo de sair das ruas é quase unanimidade. A gente vê muitas pessoas se envelhecendo na rua, se adoecendo na rua, e a gente precisa realmente ter essa atenção especial para que a gente possa trazer uma política complementar, estruturante e principalmente uma política de perspectiva realmente de saída das ruas. E o governo federal está fazendo uma busca ativa de pessoas que precisam do Bolsa Família, mas ainda não recebem o benefício. E, ao mesmo tempo, pretende cortar auxílios que estão sendo fornecidos de forma irregular. O CadÚnico, o cadastro do governo federal, dá acesso a diversos benefícios sociais, entre eles o Bolsa Família. O Ministério do Desenvolvimento Social vem fazendo uma revisão nos dados desde janeiro. Isso porque há indícios de fraudes. No ano passado, uma auditoria do Tribunal de Contas da União já havia apontado falhas nas regras do então Auxílio Brasil, que foram criadas pelo governo Bolsonaro. O TCU diz que esses critérios provocaram declarações falsas sobre a composição familiar. Integrantes de uma mesma família conseguiam se registrar separadamente. E, na prática, a família acabava recebendo mais de um benefício. Ao todo,
quase 22 milhões de famílias recebem o Bolsa Família. O valor médio é de R$ 614. Mas o governo considera que há indícios de que 2,5 milhões de famílias recebem um Bolsa Família de forma indevida. Laura Miller Machado, pesquisadora e economista do INSPER, afirma que o cadastro do Bolsa Família deve ser revisado constantemente para garantir a eficiência do programa. A gente tem muitas pessoas que precisam de apoio, né, e da garantia dos direitos sociais prestados pelo governo, mas a gente precisa sempre estar checando se a gente está com a nossa fila, com a nossa ordem de prioridade sendo muito bem organizada. O ministro Wellington Dias afirmou que o papel do novo Bolsa Família vai além da transferência de renda. Agora tem a novidade da inclusão socioeconômica. Quer o presidente Lula que a gente possa também trabalhar integrado com outros ministérios, com estados, municípios, com os empresários, com as entidades, enfim, para garantir oportunidades de emprego ou do empreendedorismo para essas pessoas. Quem recebe o Bolsa Família não precisa tomar nenhuma medida agora e não há risco do benefício ser suspenso neste momento. A partir de março, o governo vai chamar quem recebe o benefício para fazer a revisão. Essa convocação vai ser feita pela Prefeitura, que vai mandar uma mensagem por celular ou uma mensagem no extrato do Bolsa Família. Até o fim do ano, devem ser revisados 5 milhões de benefícios. Um dos principais hospitais da Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, está superlotado. Profissionais de saúde denunciam que faltam médicos e o material básico para fazer o atendimento. Dentro das enfermarias, há muitas macas extras improvisadas. Tantas que fica até difícil a circulação dos profissionais de saúde. Os pacientes estão até nos corredores. Muito paciente, uma superlotação de pacientes. O trauma, que é um lugar de trauma, lá é sala vermelha, é CTI. Tudo pós-operatório, o paciente sai da cirurgia, não tem lugar na clínica cirúrgica. Eles colocam o paciente em qualquer lugar do trauma ou no corredor da sala verde. Tem enfermarias que é para tipo 20 pacientes, eles estão colocando 25 pacientes, até mais pacientes. É um tal de leito extra que eles chamam. A situação é mais grave na emergência e nas enfermarias. Na maternidade, acompanhantes têm dificuldade de encontrar espaço para dormir. Além da superlotação, outro problema. Os trabalhadores do hospital denunciam que a unidade não tem o básico para prestar um bom atendimento. O hospital está em falta de insumos básicos para que nós trabalhemos. Não há seringa de 10 ml, de 20 ml, não há soro fisiológico de 100 ml, não há medicamentos de pirona, está em falta. É restrita apenas para alguns setores, enquanto outros os pacientes ficam com dor porque não há a medicação. A Prefeitura de Caxias está fazendo obras, mas não adianta fazer obra se não tem o básico e o mínimo para o hospital funcionar. Funcionários terceirizados dizem também que estão com salários atrasados. A pergunta é, será que vamos levar outro calote de 2 meses pela mesma empresa? A falta de pagamento a profissionais e a situação de atendimento aqui do Hospital Adão Pereira Nunes contrastam diretamente com o volume de recursos investido pela Prefeitura na reforma da estrutura do prédio. Segundo o portal de transparência do município, o valor total da obra é de mais de 41 milhões de reais. Há um ano, depois de uma crise de gestão com falta de pagamento de funcionários, o município de Duque de Caxias assumiu a gestão do Hospital Adão Pereira Nunes, que era estadual, mas a municipalização não resolveu os antigos problemas. Somos enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, colaboradores da higiene e outros que estamos sem o nosso salário. Todo mês é uma luta para receber aquilo que é nosso de direito e nem sequer sabemos o dia em que vamos receber. A Prefeitura de Duque de Caxias disse que o Hospital Adão Pereira Nunes é uma unidade de referência na Baixada e recebe muitos pacientes. Afirmou que desde que o hospital foi municipalizado, ele passa por uma grande reforma para atender melhor a população. A Prefeitura nega que tenha falta de material no hospital. Em relação aos salários, a Prefeitura de Caxias disse que a folha de pagamento de janeiro vai ser quitada nos próximos dias. Vamos para o intervalo, você vai ver a seguir. Os ensaios para o Carnaval em Salvador movimentam a economia da cidade. E em Fortaleza, um bloquinho juntou alegria e solidariedade para incentivar, olha só, a doação de sangue.
De volta com o Brasil TV, falando que o carnaval está trazendo muitas oportunidades de trabalho. Em Fortaleza, no Ceará, 1.500 empregos temporários devem ser gerados nesse período. A chegada de pessoas no Ceará movimenta toda a economia. A Secretaria do Turismo de Fortaleza espera que a ocupação hoteleira fique em 80% na capital. Uma expectativa semelhante à da Associação dos Hotéis no Ceará. Levando em consideração que o ano passado nós fechamos com 70% de ocupação durante o período do carnaval na cidade de Fortaleza, a gente imagina que do jeito que o número vem aumentando, como foi no caso do mês de janeiro, o carnaval também deve ser bastante expressivo o aumento. Então eu espero em torno de 78%, próximo a 80% de ocupação durante o período de carnaval. Com a realização dessas festas, o IDT estima que aproximadamente 1.500 empregos temporários devam ser gerados, especialmente no setor de serviços, nos segmentos de bares e restaurantes, transporte e hospedagem. Entre as ocupações mais demandadas estão garçom, camareira, vigilante, operador de caixa e segurança de eventos. No momento, no Ceará, já existem vagas previstas para serem ocupadas nos dias de folia, em eventos públicos e particulares. Essas redes, nós temos vagas de empregos efetivos, empregos permanentes e vagas temporárias. Em Salvador, os ensaios pré-carnaval movimentam a economia da cidade. Na contagem regressiva para o carnaval, todas as noites, de domingo a domingo, tem festa em Salvador. Baianos e turistas lotam os ensaios, que funcionam como um aquecimento para a folia. A emoção, a vibração, existe um respeito entre todos aqui. A brincadeira, a energia é muito boa, é o que vale. A Federação de Hospitalidade e Turismo do Estado da Bahia afirma que o movimento nos bares e restaurantes próximos aos locais dos ensaios aumenta em até 30%. É muito interessante, há um atrativo, é um enriquecimento cultural e as pessoas querem isso, querem ver o que é que a Bahia tem. A Bahia tem música em vários cantos do Pelô para promover outros encontros. E não precisa necessariamente saber tocar. Acho que eu acertei. Acho que eu acertei. Não me perdi no ritmo, eu acertei. Em Fortaleza, o Centro de Hematologia fez um bloquinho para estimular a doação de sangue. Um posto de coleta, foi montado ali no bairro Aldeota e os voluntários encontraram um clima de folia para juntar alegria e solidariedade. Nessa época do ano, aumenta o número de atendimentos que exigem transfusão de sangue e o estoque precisa de reforço. Agora, olha essa história. Um idoso que está internado realizou o sonho de oficializar no civil o casamento com a esposa, depois de quase 50 anos de união. E a cerimônia foi no hospital. O seu José e a dona Belina emocionaram os convidados. Vamos ver. Seu José Batista dos Santos, de 68 anos, está internado desde janeiro no Hospital Sírio-Libanês, na Asa Sul. Ele tem insuficiência cardíaca, faz hemodiálise e está em cuidados paliativos. Ele fez um pedido especial, que pudesse oficializar o casamento com a companheira, a dona Abelina Alves de Barros, que tem 61 anos. Os dois se casaram apenas no religioso há 47 anos. O casal renovou os votos religiosos e realizou também o casamento no civil. A cerimônia foi conduzida por um celebrante da Igreja Católica dentro do hospital. E quem colocou as alianças nos noivos foi a neta do casal. Os dois tiveram 7 filhos. O amor se renova agora e ajuda no tratamento do paciente, que não pode deixar o hospital. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Obrigada pela companhia, uma excelente noite. Até a próxima, bom fim de semana. Tchau, tchau.